Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar respondendo questões de radiologia para melhorar o nosso desenvolvimento com as questões, com a relação objetiva que essa as múltiplas escolhas às vezes é, coloca para nós, né? No sentido de fazer com que a gente tenha a capacidade de escolher, né, qual questão é a mais correta, né? Eu diria. Então vamos lá, vamos continuar respondendo questões. O técnico de radiologia recebeu uma requisição para realizar uma radiografia. O profissional indicou ao cliente ficasse em pé com o plano médio sagital sobre a linha central da estativa. Orientou-a também a estender os membros superiores ao lado do corpo. Tecnicamente, o profissional posicionou o paciente em raio central perpendicular à horizontal, 5 centímetros acima da crista ilíaca, de modo que a borda inferior do chassi ficasse próxima à sínfise púbica. O chassi é 30 por 40 ou 35 por 43, longitudinal e panorâmico. Distância foco filme 100 centímetros, com book e sem apneia. De acordo com a conduta do profissional, a requisição provavelmente requer o exame de imagem de abdômen simples, abdômen decúbito lateral, abdômen ortostático ou artelhos sesamoide. Em pé, com um plano médio sagital sobre a linha central da estativa, os membros superiores ao lado do corpo. Abdômen ortostático. Portaria número 453 aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo o território nacional, sobre a necessidade de se garantir a qualidade dos serviços de radiodiagnósticos prestados à população e sobre os requisitos mínimos de proteção radiológica aos pacientes, aos profissionais e ao público em geral, e dá outras providências. Acerca das exposições ocupacionais, a radiação ionizante assinale a alternativa correta. A dose efetiva média anual não deverá exceder 20 millisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 millisieverts em um ano, em nenhum ano. A dose efetiva média anual pode exceder a dose efetiva média mensal pode exceder. A dose efetiva média mensal poderá exceder 20 millisieverts. A dose efetiva média anual não deverá exceder 20 millisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos,
não podendo exceder 50 milisievert em nenhum ano. Essa frase tá meio escrita um pouco. Vamos ver aqui. É, beleza. Em relação às vedações ao tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, julgue as afirmativas abaixo. Compactuar de qualquer forma com irregularidades dentro do seu local de trabalho que venha em prejuízo de dignidade do profissional. Certo. Quais estão corretas, né? Em relação às vedações. Olha a palavra que o camarada, a pessoa escreveu: vedações. Vedações ao tecnólogo. É um. Ele derivou aqui a palavra compactuar de qualquer forma com irregularidades e correto. Denegrir por quaisquer meios colegas de profissão, correto. Abandonar ou não comparecer ao trabalho onde exerce atividade, incorreto. Posicionar-se contrariamente a movimentos reivindicatórios de categoria com finalidade de obter desvantagens. Quais afirmativas estão corretas? Nenhuma, não? Peraí. Compactuar de qualquer forma com irregularidades. Denegrir por quaisquer meios colegas de profissão, membros, dirigentes ou associações. Abandonar ou não comparecer ao trabalho onde exerce atividade profissional sem motivo plenamente justificado. Em relação à vedação ao tecnólogo. Vedações. Todas estão vedadas, né? Compactuar de qualquer forma com regularidade dentro. Ah, ok. É que parece uma pegadinha, né? Caraca. Tem umas questões aqui que te contar, né? Ó, são escrúxulas, esdrúxulas. Sobre o posicionamento, sobre o posicionamento. É,
Sobre o posicionamento técnico para obtenção de imagens radiológicas convencionais de ombro, sem traumatismo e incidência antero-posterior, com rotação interna, analise as afirmativas a seguir. A radiografia deve ser realizada com o paciente em uma posição ereta ou supina. Posição ereta, supina, sim, verdade. O raio central deve ser direcionado perpendicularmente ao receptor de imagem, direcionado 2 polegadas, 5 centímetros abaixo do processo coracoide, correto. Então, olha só, a gente está entre a B, C e D. A distância entre o ponto focal do tubo de raio-x e o receptor de imagem deve ser de 100 centímetros para a realização desse exame. A 2 e a 3 estão corretos. Agora cabe saber se a 1 está correta. A radiografia deve ser realizada com o paciente em uma posição ereta ou supina. Supina. Não. Também supino. É uma coisa mais ou menos assim, né? Supino é a mão voltada para cá, ó. Digamos que essa é a mão da pessoa, né? Vamos ver ao ombro dela, né? Aqui, ó. Se ela fizer assim, como que vai ter a rotação interna? Essa é a pergunta, rotação interna. Rotação interna e supino não combina. Então eu vou marcar essa daqui, ó. Engraçado. Vamos ver aqui. Tá. A radiografia deve ser realizada com o paciente com posição ereta ou supina. Essa afirmativa está correta. O paciente pode estar em posição ereta, em pé ou supina, deitado de costas. Ah, então supina aqui é deitada de costas. Nó que vacilo, né? Vamos ver aqui. Deixa a pombinha aqui de lado. Garantido que a imagem seja obtida sem distorção significativa. Ah, ok. Agora, por que essa aqui está errada? O raio central deve ser direcionado. Essa afirmativa está incorreta. Em uma radiografia antero-posterior com rotação interna de ombro, o raio central é geralmente direcionado para o processo coracoide, não 2 polegadas abaixo dele. Ah, então não tem isso de 2 polegadas abaixo dele. É bem no processo coracoide. Então essa questão até que foi boa, né? É, articulação. Próxima questão. Questão grandona, né? Um serra, né? Vou pular essa questão. Não, vamos deixar, né? Tem duas dela. Uma radiografia do tórax é um exame que serve para auxiliar o médico no diagnóstico ou avaliação da
resposta aos tratamentos em várias patologias, doenças como por... Ah, não vou fazer essa questão, não. Pular essa, eu vou fazer isso aqui. Sobre o posicionamento técnico para obtenção de imagens radiológicas convencionais de crânio em incidência lateral ou perfil, analise as afirmativas a seguir. Então, a gente está falando de radiografias convencionais de crânio, lateral e perfil. Beleza. A cabeça deve ser colocada em posição lateral verdadeira, com o lado de interesse próximo ao receptor de imagem e o corpo do paciente em posição semipronada, para o conforto necessário. Ok. O plano sagital médio deve ser alinhado paralelamente ao receptor de imagem, assegurando que não haja rotação ou inclinação. Verdadeiro. Então estamos entre A e a D. A linha interpupilar deve ser alinhada paralelamente ao receptor de imagem, certificando-se que não haja rotação na cabeça. Sinal a alternativa correta. Não há linha interpupilar. Linha. Não. Não é. Linha entre as pupilas. Só letra A e letra B mesmo. Próxima questão. Com relação a Lara, os princípios de radiação, considere os seguintes procedimentos. Permitir a entrada de acompanhantes durante o exame radiológico para acalmar o paciente e facilitar o atendimento, evitando repetições de radiografias? Não. Praticar o uso de colimação, filtração de feixe, técnicas ideais de KV, receptores de imagem de alta sensibilidade correto. Ficar mais longe possível da fonte, usar protetor de chumbo e minimizar o tempo em um campo de exposição. Analise as afirmativas a seguir acerca do posicionamento técnico para obtenção de imagens radiológicas convencionais do úmero em incidência antero-posterior. Úmero, né? O úmero deve ser alinhado com o eixo longitudinal do raio incidente, a não ser que seja necessário um posicionamento diagonal para incluir ambas as articulações do ombro e cotovelo. Com o eixo longitudinal, abduzir de modo elevado o braço e pronar gentilmente a mão de forma que os epicôndilos fiquem equidistantes do raio incidente. A mão e o antebraço devem ser estendidos até o ponto em que o paciente possa tolerar. Sinal alternativa correta. Então estamos falando do úmero. Um osso mais ou menos assim. Vamos lá. Certo.
Beleza. O número deve ser alinhado com o eixo longitudinal, né? Então vamos lá. A gente tem o eixo longitudinal e o eixo transversal. Então, longitude, beleza. Tem do raio incidente, sim. A não ser que seja necessário um posicionamento diagonal para incluir ambas as articulações do ombro e cotovelo. Beleza. Abduzir de modo leve o braço. Então, abdução é um movimento assim, ó, né? Abduzir é trazer para cá. Abrir a mão, né? Leve o braço e pronar gentilmente. Pronar, a gente tem a pronação, é você trazer o braço, movimento, uma rotação leve, né? Pronar, sim, pronar rotamento, cadê? E pronar gentilmente a mão, sim, de forma que os epicôndilos fiquem equidistantes do raio incidente. Os epicôndilos, certo. A mão e o antebraço devem ser estendidos. Então, o antebraço ele vai estar aqui e a mão vai estar aqui, né? Deve ser levemente estendidos até o ponto em que o paciente possa tolerar. Estendidos, estender, de certa forma o paciente ele tem que ficar com o ombro assim, né? Isso é estender? É, correto. Não, parece que A2 não. Abduzir de modo leve o braço e pronar. Esta afirmativa está incorreta. Para incidência antero-posterior do húmero, o braço deve estar em rotação externa, não em pronação. Os epicôndilos devem estar paralelos ao raio incidente para uma imagem clara. Que difícil. Abduzir de modo leve o braço e pronar gentilmente a mão de forma que os epicôndilos fiquem equidistantes do raio central. Não, é incorreto. Para incidência antero-posterior, ou seja, AP de húmero, para o exame AP de húmero, o braço deve estar em rotação externa. Externa. Não em pronação, que seria uma leve. Os epicôndilos devem estar paralelos ao raio incidente. Ou seja, os epicôndilos eles têm que estar mais ou menos aqui assim, ó. Paralelos ao raio. Para uma imagem clara. Beleza. Só isso, só. Vamos ver. Vou pular essa. Vou pular essa.
Hum. Vou pular essa, vou pular essa, vou pular essa. Que isso? Geralmente nos concursos que eu faço não tem essa declaração enorme, não, né? Ó, considerando a tomografia computadorizada de 2013, vamos fazer o seguinte, né? Vamos mexer aqui no filtro. Vamos pegar ano, né? Vamos pôr aqui 2005, 2004, 2023, 2022. Ai, vamos lá. Em radioterapia, o que é bolos? É um composto equivalente ao tecido humano, dose grande de uma substância, um tipo de infusão, infusão rápida, método de tratamento radioterápico. O bolos. Dose grande de substância. Espera aí, vamos lá. Radioterapia. O bolos é uma dose grande de uma substância. Não, acho que não. Método de tratamento radioterápico. Também não. Infusão rápida. Tipo de fusão. É um composto. É um tipo de infusão. Não é um composto equivalente ao tecido humano. Calma, eu não lembro disso. Não lembro o que é isso. Ah, em radioterapia. Em radioterapia, o bolos é um material utilizado para aumentar a dose de radiação na superfície da pele ou em regiões superficiais, compensando a atenuação da radiação por tecidos moles e garantindo que a dose terapêutica desejada seja entregue ao alvo. Ele age como um simulacro do tecido humano, ajudando a distribuir a radiação de forma mais uniforme e eficaz, especialmente em áreas onde a dose precisa ser mais alta na superfície. Ah, lembrei. Vamos aqui. Mantemos. Ver. Vamos ver imagens. É um negócio meio achatado, quer ver? Não é isso, não é isso. Onde está? Engraçado, não tá mostrando. Ah, aqui. Mais ou menos isso aqui, né? É... Engraçado. Tá com poucas imagens. Essa pesquisa no Google, as imagens não estão. Vamos tirar aqui, ó. Ver. Seria mais ou menos isso daqui, né? Tá bom.
Ah, uso do bolos na radioterapia é um procedimento no qual é essencial conhecimento em radiologia e física médica. A questão requer que o candidato saiba que é para que serve o bolos. Na radioterapia, um bolos é um material que simula a densidade e as propriedades do tecido humano. Ele é utilizado para ajustar a dose de radiação que atinge a pele ou tecidos superficiais, garantindo que a distribuição da dose seja adequada e precisa. Legal. Questão boa, né? Qual a composição do Serroband? Chumbo, ferro e aço, chumbo, aço, estanho, cádmio e bismuto, chumbo, estanho, cobre e bismuto, chumbo, estanho, cádmio e bismuto. Eu sei que bismuto tem, né? Serroband. Vamos lá. Serroband. É aquele metal, né? Que é utilizado na radioterapia. Eles moldam lá. Estanho, cádmio e bismuto. Acho que é a letra C. Não. Estanho, chumbo. Chumbo, estanho, cádmio e bismuto. Chumbo, estanho, cádmio, bismuto. Acredito que é uma proporção de cada, né? O tema central da questão é a composição do Serroband, que é um material amplamente utilizado em radiologia, principalmente em proteção radiológica e moldagem de blocos para radioterapia. É necessário conhecer os materiais que compõem suas propriedades. Serroband é uma liga metálica que derrete a baixas temperaturas, facilitando seu uso em modelagens complexas. Isso é possível devido à sua composição especial de metais. A alternativa E está correta porque o Serroband é composto por chumbo, estanho, cádmio e bismuto. Esses componentes permitem que a liga tenha uma baixa temperatura de fusão e propriedade de bloqueio de radiação. Ou seja, com uma temperatura relativamente baixa, você consegue fazer a modelagem desse metal. Eu achei incrível na hora que eu aprendi sobre ele na aula. Só que eu não lembrava os materiais, não tem. E já tem um tempinho. Mas questão boa também, né? Vamos ver. Mais uma. Em processador automática, quais as etapas para revelação? Automática, revelação, fixação, lavagem e secagem. Revelação. Na automática, você já revela de cara, né? Então vamos lá, B, C, D, E. Então, lavagem, não tem lavagem na automática. Fixação também não, né? Não tem esse negócio de fixação. Então, revelação, fixação,
Revelação, lavagem, fixação, revelação, fixação, lavagem, secagem. Calma aí, revelação, lavagem, fixação, secagem. Não, pera aí. Processadora automática. Ela tira o filme do cassete. É. Isso aqui, fixação, revelação. Ah, lavagem. Poxa vida. Eu lembro que eu já vi um vídeo disso. Que é porque não é do. O negócio ele vai e tira o filme da embalagem, né? Depois que ele tira o filme da embalagem, ele lê, né? Ele faz a leitura. Mas acho que ele deve ter que fazer fixação. Essa eu não sei. Secagem é a última, beleza. Agora eu vou eliminar essa C. Lavagem. Essa eu não sei. Vamos ver aqui. Letra A. Revelação, fixação, lavagem, secagem. Era. Tava pensando em marcar na primeira vez. Revelação, fixação, lavagem e secagem. Mais simples, né? Em tomografia, o que é SCOUT? Se refere à escala, é a imagem digital para o planejamento tomográfico, se refere ao exame tomográfico contrastado, se refere ao domínio espacial da imagem, se refere aos colimadores. SCOUT é a imagem que faz para fazer o planejamento do exame. Em radioterapia, o significa o que significa IGRT, né? Vamos lá. IGRT em radioterapia. Se refere à técnica utilizada para aumentar a acurácia na administração da radiação. Envolve a utilização de exames de imagens que são comparadas a imagens de planejamento e realizados ajustes necessários para a irradiação do volume-alvo. É a guia de onde para propagação da radiação. É a guia de onda, uma forma de tratamento para tumores de intestino grosso. Se refere à técnica utilizada de intensidade de feixe modulado por meio de multilâminas. Nenhuma das alternativas anteriores. IGRT. Então, radioterapia de I intensa, grosso. Vamos ver aqui, vamos colar. IGRT, radioterapia. Não lembro. Guiada por imagem. É uma técnica de radioterapia que utiliza imagem médica
para garantir que a radiação seja entregue com precisão ao alvo, minimizando danos aos tecidos saudáveis circundantes. A técnica emprega imagens antes e durante o tratamento para verificar o posicionamento do paciente. Ah, então isso aqui é radioterapia guiada por imagem. Vamos ler de novo a letra A. Se refere à técnica utilizada para aumentar a acurácia na administração da radiação. Envolve a utilização de exames de imagens. Exato. Na posição de Fowler, o paciente se encontra em decúbito dorsal com a cabeça mais alta que os pés. O paciente se encontra em decúbito dorsal com os pés mais alto que a cabeça. O paciente encontra-se em decúbito ventral com os pés mais alto que a cabeça. Posição supina. O paciente se encontra em posição prona. Vamos lá, 267. Essa aqui tá fazendo posição de Fowler. Fowler. Tá. Cabeça mais alta que os pés. Os pés mais altos que a cabeça. Eu estou entre essas duas. Fowler. Será que é letra A? Vamos ver. É. O decúbito dorsal com a cabeça mais alta que os pés. Decúbito dorsal. Cabeça mais alta que os pés. Seria alguma coisa mais ou menos assim, né? O que é pitch? O que é pitch? É a escala usada para definir o coeficiente de absorção relativo a cada tecido na imagem. É a intersecção de linhas e colunas que formam a imagem digital. É a razão entre o deslocamento da mesa multiplicado pela rotação do tubo dividido pela espessura de corte. É o processo de manipulação das imagens. É a espessura na direção Z. É a razão entre o deslocamento da mesa multiplicado pela rotação do tubo dividido pela espessura de corte. Vai te falar quanto que a mesa vai se movimentar ao longo do exame. Na angiografia, para melhor visualização dos vasos, se utiliza a técnica de melhor visualização dos vasos. Então, aqui essa questão envolve técnica de angiografia. Melhor visualização dos vasos. Ampliação. Não. Reversão. Suavização. Intensificação de brilho. Ou subtração. Aí eu fiquei. Quando você aplica a subtração, você consegue ver melhor os vasos. Agora, a intensificação de brilho, ela vai fazer com que o vaso ele fique
mais melhora o contraste, diria. Contraste. Né? Mas causa uma certa dúvida, né? Para a realização de simulação e tratamento radioterápico, parece que a radioterapia tá na moda, né? De câncer de próstata, né? Se solicita que o paciente tenha o seguinte preparo. Então aqui, ó, realização de simulação e é porque aumentou muito o caso de câncer. Eu lembro, segundo os colégios brasileiros de câncer, né? O instituto, né? Para realização de simulação e tratamento radioterápico de câncer de próstata. A gente vai simular. Se solicita que o paciente tenha o seguinte preparo: bexiga cheia, reto cheio. Bexiga cheia, reto vazio. Bexiga vazia, reto cheio. Bexiga vazia, reto vazio. Nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá. Radioterapia. Câncer de próstata. Ó, sempre quando o paciente for fazer esse exame, ele vai ter que estar da mesma maneira, né? Porque o aumento de líquido faz diferença no tratamento. Então recomenda-se que esvazie, né? É o tal do jejum. Então, obviamente, bexiga vazia e reto vazio. Ó, bexiga cheia e reto vazio. Achei que a bexiga tinha que estar vazia. Só que eu acho que a bexiga não tem problema, porque a bexiga ela é meio que um órgão que tem que se mantém, né? Que não tem elasticidade, que não tem problema com elasticidade, a perda de elasticidade. Mas vamos ver aqui. Tá bom, vamos admitir nosso erro e nos confortar com o aquecimento de uma resposta. Para responder a questão sobre o preparo necessário para a simulação, durante o tratamento de câncer de próstata, a posição da bexiga e do reto é fundamental para minimizar a exposição desnecessária à radiação e maximizar a dose no alvo, que é a próstata. A resposta correta é a alternativa B, bexiga cheia e reto vazio. A bexiga cheia, encher a bexiga empurra a próstata para uma posição mais previsível e diminui a dose de radiação recebida por outros órgãos, como o intestino delgado. Então aqui ela. A resposta que argumentou. Um reto vazio reduz o movimento da próstata e diminui a variabilidade no posicionamento diário, permitindo uma aplicação mais precisa da radiação. Legal. Então vamos nos atentar aqui agora. Segundo, ó, empurra a próstata para a posição mais previsível e diminui a dose de radiação recebida por outros órgãos. Perfeito. Reto vazio. Um reto vazio reduz o movimento da próstata e diminui a variabilidade no posicionamento diário. É isso aqui, ó. A variabilidade no posicionamento diário. Threshold em tomografia corresponde a
Three, three, threshold. Em tomografia corresponde a um exame tomográfico com cortes muito finos para adquirir detalhes da área de estudo. Se trata de um tipo específico de detectores. Parâmetro relacionado com a intensidade do pixel. É um parâmetro relacionado com a intensidade do pixel. É um exame de membros inferiores, é um exame de membros superiores. Tá, vamos nos ater aqui. Threshold. Cortes muito finos para... eu vou chutar essa daqui. Parâmetro relacionado com a intensidade do pixel. Vamos aprender aqui. Em tomografia, threshold refere-se ao ajuste da intensidade de pixel que é fundamental para realçar ou suprimir certos detalhes na imagem. Como assim, ajustar a intensidade de pixel? Como assim? Eu não entendi. Explica. Então. Vou tentar de novo. Tá. Hum. Tá, entendi. Threshold ele vai definir o quanto que um detector vai poder receber de pixel, né? Mas eu acho que é isso. Tomografia refere-se ao ajuste da intensidade do pixel, que é fundamental para realçar ou suprimir certos detalhes na imagem. Isso permite que radiologistas identifiquem características específicas ao alterar a exibição de densidades de tecido. Essa eu tô um pouco para trás, né, de saber sobre isso. Quais princípios básicos de proteção radiológica? Justificação e limitação de dose. Justificação e otimização. Limitação de dose, prevenção de acidente, justificação, otimização e limitação de dose. Pera aí, justificação, otimização, limitação de dose. Justificar, otimizar, repetir o menos, tem que ser. E limitação de dose seria. Nossa.
Que é justificação e otimização. Ah, então limitação de dose também entra. Caralho. Deixa aqui. Vamos entender direito. Refere-se à aplicação de limites de dose para exposição ocupacional e do público em geral. Esses limites são definidos por órgãos reguladores com base em estudos científicos para evitar efeitos. Eu tava com dúvida se isso aqui iria entrar ou não. Se tava falando sobre. É. Tá aprendendo, né? Entre os exames não indicados para hemodinâmica, não indicados para hemodinâmica. Cateterismo, sim. Angioplastia, arteriografia, EED e valvoplastia. Não sei o que é esse EED. Que isso? Ecocardiograma com estresse do butamina. Não é um exame de hemodinâmica, é um exame ecocardiográfico usado para avaliar o coração sob estresse farmacológico. EED, ecocardiograma com estresse. Eu sei o que é isso, mas não entendi, né? Vamos fazer mais uma. Qual dos componentes químicos está presente tanto no revelador como no fixador? Sútil de sódio, alúmen de cromo, brometo de potássio, alúmen de potássio, tiosulfato de sódio. É o brometo tiosulfato de sódio. Brometo tiosulfato de sódio. Subtítulos. Aqui. Não, é o sultito de sódio. Nenhum nem outro. Esse eu não sabia. Sultito de sódio é utilizado tanto no revelador quanto no fixador. Esse componente atua na conservação das soluções, prevenindo a oxidação, o que é essencial para manter a eficiência dos químicos envolvidos no processo de revelação e fixação das imagens radiográficas. Vamos ver as outras. Alúmen de cromo, este componente é usado como endurecedor em soluções fixadoras, mas não está presente no revelador. Brometo de potássio, este químico é utilizado como um agente de restrição no revelador, ajudando a controlar a ação do revelador para prevenir a formação excessiva de imagem da imagem, mas não é usado no fixador. Vamos pegar aqui, ó. Não sei nada disso aqui. Tá. O AC, alúmen de cromo, é um endurecedor usado no fixador, né? Alúmen de cromo. Brometo de potássio, ele é um restritor. Restritor no revelador.
ajudando a controlar a ação do revelador para prevenir a formação da imagem. Fixador revelador. A lúmen de potássio, semelhante ao lúmen de cromo. Também é um endurecedor. Alumínio de cromo e alumínio de potássio. Tiosulfato de sódio, este é o componente principal do fixador responsável pela remoção dos sais de prata não expostos na emulsão do filme, mas não é utilizado no revelador. TS, né? Remoção de sais de prata. Tiosulfato de sódio. Tiosulfato de sódio. Removedor de remoção de sais de prata. Não é utilizado no revelador. Ele é utilizado no fixador. A gente vai ficar com o sultito de sódio. Caraca. Bom, eu vou fazer aqui meu papel aqui. Beleza. Então é isso, né? No vídeo de hoje a gente respondeu essas questões. E no próximo vídeo a gente continua estudando mais radiologia para concurso público. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês e fui!